Mais um episódio do Falar em Sesmac, neste espaço aqui diferente, na imersão Líder de Impacto. João, eu tô nervosa nesse. Porque entrevistar um host famoso, meu Deus, né, que tem toda uma experiência aí. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso hoje, não, viu? É verdade, um desafio para nós, né, Águida? Vai ser desafiador, mas vai ser fantástico. Com certeza. Estou assim, sabe aquelas fãs que ficam, né? Meu Deus, é verdade! E aí estamos com o Mário aqui, Espesiano, acertei seu nome, né? Porque quem erra sempre é ele, nos episódios é ele que erra os nomes, tá? Sempre é. É um nome difícil. Mas o seu eu acertei. Ele hoje é host do Critique. Isso aí. Eu falei certo, porque você disse que ele tem que ser meu sotaque. Não, é do isso Grupo mesmo. Flow. Mas ele tem outras formações, tá, gente? Ele é engenheiro, ele tem MBA em gestão estratégica, Isso. trabalhou em grandes empresas. A gente vai conhecer um pouquinho sobre quem é esse, quem é Mário, né? Isso, e vem trazendo um tema, né, muito interessante nesse ambiente de liderança, né, a questão da negociação, né? Temos muito aqui que aprender, né? Vamos ser uma aula, é uma mini Com aula. certeza. Legal, obrigado. Satisfação poder conversar com vocês, Águida, João. Obrigado pelo convite. Isso. Seja bem-vindo ao Falar em Sesmac, o maior podcast educacional de Alagoas. Ó, que legal. A gente tem orgulho, viu, de falar Gosto isso. da missão, gosto da missão. Estamos iniciando. Que legal. Eu sou Águida Feitosa. Sou João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória para conhecerem vocês. Claro, que legal, obrigado pelo convite. Bom, bem resumidamente, né, eu sou natural de São Paulo, minha família é toda do interior e eu cresci tentando buscar uma coisa muito interessante para fazer, me formei engenheiro, nunca executei, porque no meio da engenharia eu percebi que o meu talento era resolver problemas. Então já saí, sim, como engenheiro, mas entrei no universo corporativo muito cedo. Com 25 anos eu já era gestor e eu tive uma ascensão meteórica, né, na minha carreira, passando por grandes empresas. Passei por Unilever, P&G, pela PepsiCo, estava na Meta e aí eu resolvi empreender. Enquanto eu ainda estava na Meta, que é o Facebook, né, o antigo Facebook, eu tive uma ideia de trazer um pouco do mundo corporativo para frente, para poder conversar sobre isso através de podcast. E ali começou a minha jornada como empreendedor. Comecei empreendendo com mídia. O podcast foi a primeira ponta e a partir dele eu fui desdobrando para outras linhas de receita, palestras, eventos. A gente está trabalhando agora em produções incentivadas, documentários e outras linhas que a gente acredita que a gente pode fazer uma mudança, uma transformação. Digamos que eu não aceitava muito algumas incongruências, coisas que não faziam sentido no mundo corporativo, no universo do trabalho, das carreiras, por ter tido uma carreira, né, começado muito cedo e muito veloz, eu também deixei muita coisa para trás. E que eu, às vezes, eu fico pensando, será que não era melhor ter sido um pouco mais paulatino, um pouco mais pausado, com mais parcimônia? Não ser tão ousado. Não ser tão ousado. Não tenho como, né, agora é tarde demais, já cheguei onde cheguei. E aí, em dado momento, né, o próprio podcast, ele foi como um outro MBA que eu fiz na minha vida, porque eu conversei com tanta gente, empresários, empresárias, CEOs, né, o pessoal daquele de C-Level, né, conversei também com um monte de gente de Estado, ministros, governadores, candidatos. A gente conversou. Por quê? Porque a gente entendeu que esse universo do trabalho, da carreira, dos negócios, ele extrapola só o ambiente administrativo. O que influencia? Então a gente fala com filósofos, a gente traz gente de ciência, a gente traz gente de educação, professores, porque é onde nutre a nossa audiência. E aí, em cima disso, aprendendo tanto, resolvi também empreender com inteligência artificial. Eu já tinha uma consultoria também, que eu trabalhava muito o tema, não só de negociação, né, que é o tema das minhas palestras aqui em Maceió, mas eu consegui agrupar coisas sobre supply chain, redução de custos. Resumidamente, é um pouquinho do que eu faço. Né? Bem resumido, viu, gente? Porque é bem grande o currículo dele. Que... Mas, assim, o podcast traz pra gente oportunidades, né? A verdade. gente, particularmente, está tendo essa oportunidade, né, João, hoje, em conhecer e trocar
esse conhecimento, aprender com você. Então, assim, a cada episódio que a gente grava, a gente percebe isso, o quanto a gente aprende, porque a gente viaja por diversas áreas. O SESMAC tem mais de 22 cursos, nas 3 áreas principais, que é saúde, exatas e humanas. Então, você imagina o universo aí de temas que a gente traz e aborda dentro do Fala Aí. Isso é muito legal. Experiência tanto de professores como de egressos e alunos, né? É uma oportunidade muito boa até para a gente poder demonstrar, né, a mudança na vida das pessoas, o que a educação traz, né? Agora, Águida, esse tema negociação, qual seria o conceito? Porque negociação, a princípio, parece uma coisa só de quem é um comerciante, né? É verdade. Não é, mas não é bem assim. Né? Podia dar uma explicação mais abrangente. Vou explicar, eu vou explicar devolvendo uma pergunta. Vocês lembram a última vez que vocês negociaram? Acho que todos os dias. Negocio com filhos, negocio com minha equipe de trabalho. Isso. A gente pensa, o que o João falou é verdade. A maioria das pessoas pensa assim, é quando eu vou comprar uma coisa, ou quando eu estou numa situação que eu preciso muito atrelado a uma questão financeira, né? Comprar, vender e tudo mais. Então, a negociação, no fundo, ela fala sobre chegar num acordo, onde partes vão se encontrar e, por assuntos convergentes ou divergentes, estão disputando uma coisa e elas vão tentar negociar aquilo. Então, por exemplo, às vezes é convergente. O João, eu sei que ele vai passar pelos hotéis onde eu estou hospedado aqui em Maceió, e eu falo assim, será que você não pode me dar uma carona? Sim. Eu tenho um interesse, para ele às vezes não há nenhum problema, a gente pode ir conversando e tudo mais. É uma negociação boba, simples. Às vezes é uma coisa mais profunda. Por exemplo, o João está de olho num carro que ele quer comprar e eu também. E nós dois estamos disputando a mesma coisa. E aí a gente vai tentar negociar. Então pode ser uma coisa, né, um embate, uma tensão, né, um cabo de guerra, que é mais ou menos o que a gente está testemunhando na geopolítica mundial agora. Trump, China, Europa entrando no contexto. O Brasil fica assistindo um pouco, né? A gente cruza os dedos, né? América Latina a gente fica cruzando um pouco os dedos para ver não sobretaxem aqui, mas é um pouco disso, essa tensão. São interesses e como que você resolve esses interesses? Sentando e conversando. Por isso que a negociação é muito importante e, no geral, eu falo até como professor, as pessoas não se preparam para as negociações. Inclusive eu mesmo. Porque a negociação, ela não é sobre você ler muito, estar assim, ter um conhecimento atualizado ou ter uma base, sabe, um acúmulo de muitas negociações, milhares de negociações, como é o meu caso, ao longo da carreira. Cada negociação é única. E o preparo é único. Então não adianta falar assim, eu conheço muito negociação. Claro, eu posso improvisar melhor. Mas improviso depende de provisão. É verdade. Só improvisa quem tem provisão. Mas se improvisar toda hora, nem sempre você vai pegar essa provisão, acessar esse conhecimento e aplicar na hora. Por isso o preparo é mais importante. Até porque cada ambiente é um ambiente, cada pessoa que está nessa negociação é uma pessoa, e você tem que estar ali preparado. Que ambiente eu vou adentrar? Né? Quem são aquelas pessoas? Conhecer um pouco. E muitas vezes a gente acredita, né, na questão de que a pessoa tem que ter a vocação, né? Vocação de ser um grande negociante. Mas isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, treinado, exercitado. Vocês sabem o que faz um bom negociador? O que vocês acham que são características de um bom negociador? Eu acho que o primeiro, você tem que ser muito observador. Legal. Eu acho que é uma das principais. Você tem que saber onde é que você está indo. Você andou vendo minha palestra, hein? E a questão da credibilidade, de passar credibilidade. Isso é muito bom, isso ajuda a desenvolver relacionamento. Na verdade, para ser um bom negociador, quem é muito baixo não vai se dar muito certo. Quem é muito alto gera muito medo. Então, o ideal é ter 1,80 m, ser meio loiro, olhos azuis. Tô brincando. Não tem perfil de negociador. Não tem perfil de negociador. A gente tem um paradigma. As pessoas acham assim, eu não me comunico bem. Às vezes eu sou muito tímida. Né? Fala assim, eu sou muito tímida, acho que eu não vou negociar. Não é sobre como você fala, o que é um processo. Então, o bom negociador, ele sim, observar é muito bom, porque ele faz parte do momento, mas a negociação não deveria começar no momento que a gente senta aqui na mesa e vamos negociar. Ela é bem antes, ela tem a ver com os interesses.
E se você vai negociar, lógico, você sabe os seus interesses. Às vezes eles não estão muito claros. Por isso é bom determinadas perguntas, tem várias técnicas, métodos. Eu acompanho muito o método Harvard, que é um método clássico, acho ele muito bom. Eu uso ele, digamos, 80% que eu aprendi outros e fui misturando e juntando para ganhar mais corpo. Mas tem uma parte que é importante, que é você desenhar e pensar nos planos táticos, que é simular, na hora que eu estiver frente a frente, o que eu vou falar? Quais são as perguntas que eu vou fazer e como eu descubro o interesse da outra parte? Porque existem falácias também que vão jogando as pessoas para entrar numa rotina que você não consegue mudar a perspectiva dessa negociação. Então, por exemplo, falam-se assim, a negociação ganha-ganha, ela é a melhor. Já ouviram essa frase? Sim. Eu tendo a concordar quando você é um mau negociador. Sim, estatisticamente, se você encara todas as negociações da sua vida como ganha-ganha, estatisticamente você vai se dar bem. Se você vai comprar um carro, por exemplo, imagina que você chega na concessionária, a mocinha que está te atendendo, a vendedora, ela pega e fala assim, olha, se você pagar mais R$1.000, eu vou conseguir meu bônus integral no fim do ano e eu vou viajar para o Caribe. Você olha e você fala, mas bem... O que é que eu tenho a ver com isso? Exatamente, não é ganha-ganha, é porque você quer ganhar. Se a outra pessoa ganhar, às vezes você não se importa. Tá nem aí. Em outras circunstâncias, quando a gente fala assim de relações mais duradouras com fornecedores, clientes, quando você tem alunos, por exemplo, que você vai ter uma relação, depois esses alunos podem se formar, crescer, colocar os filhos na mesma instituição. Olha só, aqui sim você tem que ter uma relação ganha-ganha. O aluno tem que ganhar, a gente tem que ganhar, e vamos buscar essa equação, maximizar esse valor. Por quê? Quando todo mundo sai satisfeito, a tendência do negócio, ou indicar, ou coisas que a gente vê comumente, né, no comércio e tudo, funciona melhor. Quando alguém sai frustrado, né, ou você fala assim, puxa, acho que eu podia ter negociado melhor. Acontece. É porque não teve preparo. No geral é isso. Se preparar, fazer as perguntas certas, pensar, simular mentalmente como que seria isso, como que é no frente a frente. E isso, infelizmente, para muita gente, não vai ser robotizado. A inteligência artificial não vai substituir a negociação. Ela pode ajudar a preparar. Eu faço isso com muita frequência. Mas não tem como, porque é uma questão humana. É muito humano mesmo. E é o momento, né? E o momento vai também direcionando. Você, com o seu preparo, você também vai saber conduzir ali para o que você quer, né? Para o seu objetivo final. Às vezes, isso é uma coisa muito interessante. Eu já tive, na época, eu trabalhei dentro do mundo corporativo em compras. E em compras como executivo, eu tinha relação com fornecedores dos mais variados. Tem uma transportadora no Brasil muito famosa, não vou citar nomes, mas assim, o fundador, né, o proprietário lá atrás, hoje já está bem idoso, já aposentou, ele não tinha a 4ª série. Ele não tinha o ensino fundamental. Ele falava errado, com erros gramaticais, semânticos, e ele negociava muito bem. Brilhantemente. Eu falava, estudei tudo isso, vi isso, me preparei e ele vinha e negociava muito bem. Então, sim, tem uma questão de talento? Tem uma questão de prática? Tem. Mas quanto mais você se prepara, quando eu comecei a me preparar melhor para as reuniões com ele, eu negociei melhor. Então tem um pouco disso. Então o pessoal às vezes acha assim, estudei, falo 5 línguas vivas, 8 línguas mortas, já fui para Harvard, fiz o curso, sou professor. Gente, tem que ter humildade. Cada negociação é uma, se prepare para ela, pense como posso atingir os meus objetivos e os da outra parte também, quando fizer sentido, né? Quando for uma negociação ganha-ganha, e aí sim tudo fica melhor. E aí uma dica que eu posso dar para o pessoal eu te pedi uma dica. Legal. A negociação, ela não começa quando você senta na mesa da negociação. Às vezes ela começa muito antes. Então, compartilhar essas informações, fazer essas perguntas, explorar a outra parte, no sentido de entender o que a outra parte quer, quais são os objetivos, quando sentar na mesa é tudo muito mais fácil. A negociação, poderíamos dizer, ou melhor, convencer o outro, né? Porque, no fundo, você tem que convencer o outro que ele está fazendo um bom negócio para poder
fechar um negócio, vamos dizer assim, ou ter um objetivo. Esse é o ponto-chave ou não? Ele é uma das questões, o convencimento, porque são através dos argumentos que a gente vai tentando inclinar a pessoa para um ponto favorável onde seja a região de acordo. Sim. Né? Imagina que eu faço uma proposta agora. Você venderia seu carro para mim por R$10? Venderia? Não. Não. E por 2 milhões? É seu? Imediatamente, né? Tá vendo como é uma coisa muito irracional? Normalmente a gente tende a começar as negociações num ponto de um caminho comum. Sim. Né? Você tem um senso comum. No caso de carro, tem uma tabela FIPE que dá uma referência. Então, essas referências em outros parâmetros é onde você tenta buscar. E os argumentos são onde você vai tentar buscar um pouquinho para o seu lado ou para o outro, e se for de comum acordo, de agrado, porque a gente não sabe. Vocês acreditam que a gente chegou ao final desse bate-papo? Já? Mas é para deixar o gostinho, quem quiser assistir a palestra do Mário, né? Legal. Com certeza. Vai lá, vai aprender muito mais sobre negociação, vai ter mais dicas, com certeza. Com certeza, com estarei certeza. lá, Que legal. agora, aprendendo cada passo para aprender a negociar no meu dia a dia. Excelente, Certo? muito obrigado. Obrigado pelo convite, Águida, A gente João. que agradece mesmo. E a gente Muito sempre encerra, obrigado. Mário, nossos episódios com um brinde. Ô, Isso. tchim, tchim. Mais um episódio do Fala aí, Sesma aqui. Fala aí.